E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Sou o Lucas Peperaio e no vídeo de hoje eu trago para vocês as metodologias de testes aqui do canal Peperaio Hardware. Eu quero que vocês saibam como são feitos os testes em placas de vídeo, processadores, enfim, aqui no canal, para que haja mais transparência. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre os ajustes que eu faço no Windows, como são feitos os testes, como eles são gravados, quais os procedimentos que eu adoto após cada teste, antes de cada teste, enfim. Bom, gente, começando pelo próprio Windows, eu uso o Windows 8.1 Pro. Essa ISO que eu uso aqui é uma ISO original baixada do site da Microsoft, do MSDN, que é a rede de desenvolvedores da Microsoft. Então eu tenho certeza que essa ISO ela não tem nada adicional nela, ela não foi alterada, né, modificada, ela é uma ISO 100% limpa. Assim a gente tem um sistema operacional melhor, ok? Bom, gente, nesse momento eu estou com a GTX 970 instalada aqui na máquina e eu formatei o Windows apenas para essa placa de vídeo. Por que eu faço isso, gente? Eu não quero que haja resquícios dos testes anteriores. Então, por exemplo, quando eu for fazer o teste com a 960, eu vou formatar o Windows de novo. Quando eu for fazer o teste com a Titan X, eu vou formatar o Windows de novo, tá? Então esse é um procedimento que eu preferi adotar. Algumas pessoas não fazem isso, né? Só desinstalam o driver e colocam a nova placa de vídeo e instalam o driver de novo, tá? Eu preferi optar por fazer assim, beleza? Bom, gente, sobre os drivers, eu sempre rodo com os drivers atualizados. Eu estou agora aqui com o driver 347.88. Saiu ontem um driver beta da Nvidia, um hotfix, né, o 350.20, se eu não me engano. Depois eu vou fazer a instalação dele aqui também, ok? E da mesma forma, os drivers da máquina estão todos atualizados, né? Chipset, driver de rede, driver de áudio, ok? E os updates do Windows também estão atualizados. Acho que tem um update que saiu aí hoje ou ontem que eu vou instalar depois aí, beleza? Bom, pessoal, sobre os programas que eu instalo aqui no Windows, eu tenho apenas os programas básicos, né? O Chrome, o CPU-Z, GPU-Z, os programas que eu vou fazer as gravações, os jogos, a Steam e a Origin, e também o Play, que depois eu vou instalar aí também. Então tá aqui os programas que eu tenho instalado, né? Somente o basicão mesmo para poder estar rodando aí os testes, ok? Eu acho que eu até esqueci de instalar o DirectX, depois eu vou instalar ele aqui. Pessoal, e uma coisa muito importante, ajustes no driver. Eu comentei isso no vídeo passado com vocês, que se a pessoa ela quer favorecer uma placa de vídeo, ela consegue vir aqui no driver fazer certos ajustes que não vão aparecer nos testes. Assim a pessoa consegue, por exemplo, colocar 5 FPS a mais, 10 FPS a mais, apenas fazendo modificações no driver. Então isso é uma coisa muito importante e é difícil da gente saber se a pessoa está fazendo alguma modificação ou não. O que eu preferia adotar, gente? Sabendo que a grande maioria das pessoas elas instalam o driver, simplesmente vão jogar, eu preferi adotar a seguinte postura: eu instalo o driver e faço apenas as alterações que eu preciso, ou seja, eu ativo o MFAA e eu ativo o DSR, aqui no caso está desligado, mas depois eu vou ativar. Então eu deixo todas as outras coisas no modo default, ou seja, da mesma forma que veio instalado. Como eu falei para vocês, fazendo isso eu consigo me aproximar do usuário final, né, que é aquele usuário que simplesmente instala o driver e vai jogar. Não adianta eu vir aqui e otimizar o driver para rodar com o máximo de desempenho e colocar aí a qualidade um pouco inferior, porque a maioria dos usuários não fazem isso, ok? Futuramente em um vídeo eu vou mostrar para vocês como que você configura o driver para obter o máximo de desempenho, beleza? Bom, pessoal,
Quem já acompanha meu canal sabe que eu faço os testes também em um gabinete. Da mesma forma, acho que 90%, 95% das pessoas que vão jogar em um gabinete normal, fechadinho com uma tampa, né? Por isso que eu não faço os testes em bancada. Mas futuramente eu terei bancadas aqui no canal também. E aí nesse caso, quando eu for fazer o teste, eu vou falar, olha, esse teste está sendo feito em bancada, então a temperatura pode ser diferente, porque uma coisa é você ter uma placa de vídeo fechada num gabinete, outra coisa é você ter a placa de vídeo aí aberta numa bancada, enfim. Então isso é uma coisa muito importante, eu quero deixar bem claro para vocês. Bom pessoal, outra coisa, sempre que eu faço um teste, uma rodada, eu reinicio a máquina. Por que isso é importante, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui na Steam, por exemplo. Eu rodo o jogo Tomb Raider, né? Se eu rodo uma vez, fecho, depois rodo de novo, o segundo resultado ele pode ser prejudicado pelo primeiro. Ou eu rodo Tomb Raider e simplesmente fecho e rodo Dying Light, ou rodo Crysis 3, ou seja, sem reiniciar eu vou rodando vários jogos. O que acontece? Vai ficando resquícios dos jogos na memória. Isso pode influenciar o resultado negativamente e, acredite se quiser, gente, positivamente. Então o que eu prefiro fazer? Eu rodo o teste uma vez, reinicio e rodo de novo. Deu problema? Reinicio e rodo de novo. Não tem problema, tá? Eu faço isso para que os testes sejam, novamente falando, os mais justos possíveis. Bom, pessoal, para fazer a gravação, eu uso o MS Afterburner para placas da AMD, né? E para placas da Nvidia eu uso o Shadowplay da Nvidia. Eu já fiz aqui no canal um vídeo mostrando para vocês o impacto na performance que cada programa tem. Eu vou deixar esse link na descrição caso queiram acompanhar. E um detalhe muito importante, gente, tanto o Shadowplay quanto o Afterburner eu gravo os dados em um SSD separado do disco de instalação dos jogos. Assim a gente evita gargalos, né, aqueles problemas de disco, tanto no gameplay quanto na gravação, beleza? E falando, gente, em gravação, como que eu faço os testes? Primeiro eu gravo o vídeo, né, dependendo aí se é um benchmark fixo, um jogo, né? Depois eu jogo na edição e gravo o áudio conforme o trecho do vídeo que eu coloquei lá, beleza? Bom, gente, em jogos com benchmark fixo, como por exemplo aí o Tomb Raider, eu rodo 2 ou 3 vezes e comparo os resultados. Se acontece de ter um resultado grotescamente mais alto ou mais baixo, e às vezes acontece mesmo, eu excluo este teste. É raro, gente, mas às vezes acontece devido a bugs do jogo, alguma estabilidade momentânea e etc, né? Por esse motivo, gente, eu sempre rodo com a placa de vídeo em estoque. De repente eu coloco um overclock e esse overclock está instável, isso pode prejudicar o gameplay. As pessoas vão ter uma falsa impressão que a placa é inferior ao que ela realmente é, né? E também eu rodo com os drivers e jogos atualizados, né? Com os últimos patches originais instalados, enfim. Agora, gente, um jogo sem benchmark fixo, por exemplo, aí eu vou rodar um BF4 multiplayer, um Crysis 3 aí, né? Já é um pouco mais complicado. Eu procuro jogar um certo tempo, entre 20 e 30 minutos, aí eu pego um trecho do vídeo para a edição e faço aí o vídeo para vocês, né? Esse tipo de teste, ele é muito mais difícil, porque, gente, o mapa ele não é fixo, né? E o desempenho vai variar conforme o lugar que você tá, conforme a quantidade de elementos na tela e etc. Por isso que eu evito fazer comparações diretas entre placas de vídeo quando eu estou testando um jogo sem benchmark fixo, ok? Sobre as settings que eu uso nos jogos. Bom, gente, isso vai variar conforme a placa de vídeo. Eu não vou, por exemplo, pegar uma 750 Ti e rodar ela no Ultra e tudo no talo e no máximo no Far Cry 4, pois ela não tem poder de fogo para isso. Então o que eu faço? Eu otimizo as settings, eu não estou falando as settings do driver, sim as settings lá no jogo.
de forma a ter FPS decentes. Então, por exemplo, eu pego uma placa mais simples, eu coloco no médio, eu coloco no alto, né? E toda vez eu mostro para vocês quais settings eu estou rodando, tá? Eu não quero enganar ninguém aqui, né? Quem já viu outros testes que eu faço, em todos os testes eu mostro, olha, eu estou rodando com isso, isso e isso ativado, com isso e isso e isso desativado, conforme o poder da placa de vídeo, eu vou ativando ou desativando os recursos, beleza? Eu procuro, gente, obter FPS decentes, ou seja, de preferência acima de 60. Esse é o objetivo que eu procuro obter aqui. É claro que tem jogos, como Crysis 3, por exemplo, que eu coloco lá no MSA8X, ele fica 35 FPS numa placa parruda, mas eu estou usando isso para comparar. Falar, olha, em tal placa fica 30 e tal placa fica 35. Então vocês conseguem ter a base de comparação nesse jogo, beleza? E já respondendo essa pergunta que eu recebo aqui, gente, eu não testo uma certa placa em um certo jogo apenas para você saber como que ela se sai nesse jogo, mas sim para você ter várias bases de comparação. Ou seja, a placa X ela roda em 30 FPS no Crysis 3, beleza. E a placa Y, ela roda 45 FPS no Crysis 3. Pô, então você sabe que a placa Y é tantos por cento mais rápida que a placa X nesse jogo, nessas condições, ok? Então você tem uma base de comparação para saber qual placa é melhor, mais forte que a outra, beleza? Eu creio que todos saibam que os testes podem sofrer variações conforme o hardware utilizado, as settings no jogo, no driver, sistema operacional utilizado, temperatura dos componentes, etc, ok? Eu rodo os testes procurando minimizar essas variações da forma mais justa possível, mas as variações ainda existem, eu quero que todos saibam disso, beleza? E quem me conhece sabe que eu já repeti isso aqui várias vezes, vou repetir de novo. Eu não trabalho em lojas, eu não vendo placas de vídeo, eu não trabalho em fabricante, então eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu mostro para vocês aqui a verdade. Se a placa não roda, eu falo, olha, ela não roda nessa qualidade, não adianta. Eu não vou mentir, eu não vou falar que a placa roda, eu não vou procurar facilitar o teste para ela. Não, o teste é igual para todas as placas de vídeo. Essa é a postura que eu adotei aqui no canal. Eu vou continuar seguindo isso para sempre, ok? Então é isso, gente. Estou encerrando o vídeo por aqui. Nos próximos dias teremos vários reviews e testes com várias placas de vídeo, conforme eu já mostrei para vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpe pelo vídeo ter ficado longo, mas eu precisei mostrar para vocês como são feitos, como são gravados os testes aqui no canal Peperaio Hardware, beleza? Espero que tenham gostado, grande abraço e até mais!